amigos, estudante da lição da Escola Sabatina, mais uma vez seja bem-vindo ao estudo e análise da nossa lição. Esta semana estamos a estudar a lição número 10. Antes de mais, eu gostaria de agradecer pelo apoio que vocês todos têm prestado ao assistirem o vídeo, ao compartilhar aos demais. Desde já também deixo um espaço aberto. Se quiser dar uma opinião, quer dar um contributo para que as nossas lições sejam cada vez melhores, com melhor qualidade, está livre. Pode dar o seu comentário, pode dar o seu contributo e assim juntos vamos melhorar e vamos crescer. Não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de partilhar, não se esqueça de comentar. Somente assim nós poderemos crescer mais e assim vai dar mais força para continuarmos nessa jornada. Eu sou Pascoal e, como dizia, vamos comentar a lição número 10, que tem como título Lembrem-se e não se esqueçam. O verso áureo está em Deuteronômio, capítulo 9, versos 7, que diz o seguinte: Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até chegarem a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Essas são as palavras de Moisés, dirigidas ao povo de Israel, quando estava prestes a entrar em Canaã, como temos vindo a aprender durante esta semana. E Moisés dirigiu essas palavras a esse povo por quê? Porque havia um perigo muito grande a este povo, que ao entrar na nova terra e Deus lhes providenciar tantas bênçãos como havia prometido, e eles se esquecerem de que essas bênçãos que eles têm recebido provêm de Deus e se afastarem de Deus. Também havia outro perigo, o surgimento de novas gerações, uma geração sem instrução, uma geração que não conheceu a Deus, que não passou pelo deserto. Se eles não tivessem uma devida instrução, eles corriam o risco de seguir outros trajetos, seguir outros caminhos que seriam caminhos distantes do Senhor. É por isso que Moisés estava dando esse alerta a este povo. E nós vamos começar comentando ou analisando a lição de segunda-feira, que tem como título, a lição de domingo, queria dizer, que tem como título Lembrando o Arco-Íris. Esta lição nos remonta ao tempo de dilúvio. De acordo com o livro de Gênesis capítulo 9, nós vemos aí Deus fazendo uma promessa. Esta promessa foi dirigida a Noé e a sua descendência, mas não só a ele, mas a toda a humanidade. Por quê? Porque este povo antes vivia numa época em que o pecado já tinha crescido de tal maneira a ponto de Deus ter tomado a decisão de destruir todo o planeta, destruir toda a humanidade com o dilúvio. Mas após isso, Noé e a sua família foi salva, porque eles foram achados justos diante de Deus e eles foram salvos, mas foram salvos pela graça. Os outros que receberam a mesma mensagem foram destruídos porque eles não quiseram ouvir a advertência de Deus. Mas se eles tivessem se arrependido naquele momento, com certeza eles também teriam sido salvos. Eu creio nisso porque o nosso Deus já demonstrou que é um Deus de amor. Então Deus fez esse pacto com Noé e a sua descendência e colocou o arco-íris no céu como o sinal desta aliança, como o sinal da promessa. Não porque Deus se esquece, o nosso Deus não se esquece. Ele não se esquece de nada. Por isso que sempre recorre a esse povo para se lembrar das coisas. Porque esse Deus não se esquece. Então por que ele precisava do arco-íris? O arco-íris, com aquelas cores todas bonitas, simbolizavam a certeza de que tudo que Deus fala, ele sempre cumpre. O homem, ao ver o arco-íris, tomaria em atenção a certeza da promessa de Deus, a certeza da palavra de Deus, que é fiel e ele sempre cumpre nas suas promessas. Assim também para nós podemos ter a certeza de que Deus, tudo que fala, ele cumpre. Deus cumpre todas as suas palavras. Ele não deixa doravante tudo aquilo que ele diz. Não importa se ele tarda, não importa se ele madruga ao responder às suas petições ou ao responder ou ao cumprir com as suas promessas, mas ele sempre cumprirá. Eu não sei o que tu está passando neste momento, não sei qual foi o pedido que fizeste ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Provavelmente já respondeu ou provavelmente ainda está demorando. Talvez estás ansioso e pensas em desistir. Não desista agora. Deus sempre cumpre com a sua palavra. Tudo o que ele disse até hoje, ele sempre cumpriu. A lição de segunda-feira tem como título Tempos Passados. Eu quero convidá-lo, antes de mais, a abrir o livro de Deuteronômio 4, versos 32 a 39. É um texto longo, mas nós mesmo assim vamos ler Deuteronômio 4,
versos 32 a 39. Eu vou abrir aqui na minha versão, que diz o seguinte, 32 a 39, diz assim: Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como estas, ou se ouviu coisa como estas. E se algum povo ouviu falar a voz, a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste, ficaste vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio dos outros povos, com provas e com sinais e com milagres, com peleja e com mão poderosa e com braço estendido e com grande espanto, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais e escolheu a tua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo, presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima, no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Nós vemos aqui, nesse texto, Moisés lembrando o povo acerca do passado. Ele traz um historial desde o Gênesis, desde a criação, e trazendo essa imagem ao povo. Lembra, veja, será que em todo esse tempo algum outro povo já presenciou tamanho milagre como vocês presenciaram, de poder ouvir a voz de Deus diretamente? Algum povo já pôde passar pelo meio das águas? Algum povo já viu essas maravilhas que eu fiz diante de vocês? Era Deus trazendo ao povo a lembrança das maravilhas que Ele próprio fez para esse povo, fez por amor a este povo. Portanto, este povo precisava colocar isso no coração e nunca se esquecer das maravilhas que Deus fez para este povo. Assim também para nós, é muito fácil hoje esquecer aquilo que Deus fez para nós. Deus já fez tantas coisas maravilhosas nas nossas vidas. Tantas coisas maravilhosas. Lembre só, quantas vezes Deus te livrou dos acidentes. Quantas vezes Deus te livrou da criminalidade. Quantas vezes Deus te livrou de muitos pesares. Quantas vezes Deus te livrou quando tu estavas doente. Quantas vezes Deus te alimentou. Ao nós refletirmos acerca da nossa vida, nós vamos perceber que Deus fez grandes maravilhas. Eu, pessoalmente, sou testemunha disso. Eu sei que Deus tem estado comigo. Já me livrou de várias situações e com certeza já livrou a si de várias situações. Portanto, isso tem que estar patente nos nossos corações. Não esqueçamos nunca daquilo que Deus fez para nós. É isso que Deus estava trazendo a este povo. Porque este povo precisava colocar na mente que Deus está sempre com ele, nunca os abandona. Assim também Deus está conosco, nunca nos abandona. Somente nós é que podemos abandonar a Deus, mas Deus, Ele insiste, persiste, vai à busca de nós, mesmo no fundo do poço, Ele vai atrás de nós e nos tira de lá. Sempre que nós clamarmos a Ele, Ele sempre vai nos ouvir, mas nós, com muita facilidade, esquecemos. Esquecemos daquilo que Deus fez por nós e abandonamos esse Deus e preferimos seguir nossos próprios trajetos. Que isso não possa acontecer conosco. A partir de hoje, possamos lembrar sempre das maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. A lição de terça-feira tem como título: Tenham cuidado para que não se esqueçam. No livro de Deuteronômios, capítulo 4, versos 9 e 23, nós vamos especificar exatamente nesses versos 9 e 23. Eu vou pedir para abrir a sua Bíblia e juntos já acompanharmos essa leitura que eu vou fazer aqui. Versos 4 diz assim: Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Versos 23 diz assim: Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante a alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Veja essas palavras.
Veja só essas palavras. Deus fala àqueles que estão vivos. Quem está vivo? Somos nós. Nós estamos vivos. Estamos vivos por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Pois Jesus é o doador da vida. Então, se nós estamos com Cristo Jesus, nós precisamos lembrarmos sempre das maravilhas de Deus, lembrarmos sempre da aliança que Deus fez para nós, que Deus fez conosco, aliás, que nós fizemos com o próprio Deus. Pois Deus estabeleceu a aliança e nós aceitamos firmar esta aliança com esse Deus. Portanto, não podemos nos esquecer nunca de que nós temos um pacto assinado com esse Deus. Mas esse pacto não é obrigatório, é um pacto de amor. Nós precisamos ter em conta sempre que nós pertencemos a um Deus. Portanto, se pertencemos a um Deus, não podemos criar outros deuses diante de nós. Como é que nós fazemos isso? Muitas vezes nós transformamos os nossos empregos em nossos deuses, as nossas escolas em nossos deuses, os nossos amigos em nossos deuses. E quando é o assunto relacionado a Deus e o assunto relacionado às nossas coisas materiais, talvez o nosso emprego, muitas vezes nós deixamos Deus de lado e seguimos nossos próprios caminhos. É isso que nós fazemos constantemente. Por quê? Porque nós queremos colocar pão em casa, porque eu quero terminar a minha faculdade, portanto, tudo isso me faz sempre eu me esquecer de Deus e colocar outra imagem, transformar essa imagem em Deus. Quando eu coloco o meu emprego acima de Deus, quando eu coloco a minha escola acima de Deus, quando eu coloco qualquer coisa acima de Deus, automaticamente isso transforma-se em meu Deus. É isso que se chama fazer a imagem esculpida, a imagem esculpida que são outros deuses. Portanto, devemos ter cuidado, vamos ser equilibrados. Devemos sim trabalhar, devemos estudar para poder sustentar a nossa família, sustentar a nós e preparar o nosso futuro. Mas sempre, em primeiro lugar, Deus. É isso que devemos fazer. A lição de quarta-feira tem como título Alimentados, Satisfeitos e Ingratos. Deuteronômios 8, versos 7 até 18. Abra sua Bíblia, vamos ler esse livro, Deuteronômios 8, versos 7 até 18. O que diz? Deuteronômios 8, versos 7 até 18, é um texto longo, mas nós vamos ter que ler para podermos perceber. Diz assim: porque o Senhor, teu Deus, te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e rameiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nela, depois se multiplicaram os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata, o teu tesouro, o teu ouro, e ser abundante tudo o que tens, se eleva o teu coração e te esqueces do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu para aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá a força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Na verdade, acerca desse texto, eu já tinha falado logo no princípio que havia um perigo. Deus prometeu grande abundância para este povo, grandes bênçãos, mas ao entrarem lá, havia esse risco deles esquecerem de Deus por causa das bênçãos que Ele tinha. Isso me faz ver, ou me faz contemplar o que tem acontecido no mundo cristão. Há tanta gente que durante muitos anos orou, ajoelhou, suplicou a Deus por bênçãos, e quando receberam essas bênçãos, esqueceram a porta da igreja, esqueceram a Deus, e infelizmente já trilham por outros caminhos. São várias pessoas.
E eu poderia mencionar, mas é uma lista enorme, uma lista tão grande. Isso por quê? Porque eles já têm a bênção e se esqueceram de que tudo isso foi a obra de Deus. Quando Deus nos dá uma bênção, é para um propósito. O propósito não só é para que nós vivamos bem, mas também para que os outros ao nosso redor possam ter a mesma bênção a partir de nós. Se eu tenho um pouco mais, esse um pouco mais não é só para mim, é para beneficiar também aos outros. Mas acima de tudo, tudo o que nós devemos fazer é que diante dessas bênçãos, nós nunca, mas nunca nos esquecermos de Deus. Qual é o segredo para viver abençoado, viver com riquezas e não se esquecer de Deus? É muito simples, muito simples. O segredo é permanecer unido a Cristo em todos os momentos. Não caia na tentação de poder deixar um dia sem orar. Não caia na tentação de deixar um dia sem estudar as lições da escola sabatina. Não caia na tentação de ficar um dia sem ler a Bíblia. E também não caia na tentação de não partilhar a palavra de Deus àquele que não conhece. Para que nós possamos continuar firmes, mesmo com as bênçãos que Deus tem nos dado, nós precisamos orar sem cessar, precisamos estudar a Bíblia constantemente, precisamos partilhar a palavra constantemente, precisamos ajudar aos necessitados, portanto, precisamos agir, estar ligado a esse Cristo, e assim somente Cristo pode nos permitir ou poderá nos manter seguros ao seu lado, mesmo com as bênçãos, mesmo com as riquezas. Mas não é isso que tem acontecido. E vamos para a lição de quinta-feira, que tem como título: lembre-se de que você foi escravo. Como eu já dizia, é fácil, mas muito fácil, esquecer de Deus diante das riquezas. Mas é difícil esquecer a vida de sofrimento que alguém já viveu algum dia. Se pudessem perguntar àquele que já viveu como escravo durante anos, se ainda se recorda da sua vida, ele vai te mostrar com clareza e com lágrimas como se aquilo estivesse a acontecer naquele momento. Eu poderia partilhar aqui consigo, ou permita-me partilhar aqui consigo, a história do meu tio, o irmão do meu pai, o último filho do pai do meu pai. Infelizmente, ele nasceu rejeitado. Nasceu rejeitado. Quando ele nasceu, conta a história de que a mãe simplesmente o abandonou, o jogou numa lixeira e desapareceu. Ninguém sabia para onde que tinha ido. O pai, que depois de uma procura o encontrou o menino na lixeira, o tirou, foi dar a uma tia que o cuidou com todo carinho. Só que passado pouco tempo, este pai perdeu a vida. Somente ele tinha um irmão, que era o mais velho, que tinha 9 anos, o outro que tinha 6 anos. E ele tinha entre 3, 4 ou 5 anos na altura. Aquilo foi uma desgraça para aqueles meninos. Mas o mais velho tentou suprir durante algum tempo, até que decidiu também viajar, pois ele precisava ir buscar outros horizontes. Eu falo do meu pai, que acabou viajando, foi para uma outra cidade, deixando os irmãos a sós. Eram chamados de mendigos, eram chamados de ladrões, pois eles não tinham o que comer, viviam com roupa rasgada, e é como se não tivessem família. E aquilo foi doloroso para ele, muito marcante na sua vida, e afetou grandemente. Até hoje ele tem esse trauma. Embora ele busque amar a mãe, embora ele busque fazer as coisas pela família, mas sempre ele para no seu canto, lembra-se daquilo e cria uma raiva, cria um trauma permanente. Eu gostaria de poder ajudar a ele, mas infelizmente até então não consigo dar essa ajuda. Eu oro a Deus para que o ajude nessa componente. Portanto, é algo que marcou a vida dele. E é exatamente isso que acontece quando alguém vive tantos anos escravo. O povo de Israel foi escravo no Egito. A vida foi dura. Portanto, era algo que era impossível de esquecer. É por isso que Deus diz: lembre-se de que você foi escravo. Lembre-se de que você foi escravo. E Deus o libertou. Deus tirou aquele povo do sofrimento. E agora estava o conduzindo para a abundância. E era convidado este povo a não se esquecer das bênçãos que Deus sempre fazia por eles. Esta nossa lição quer trazer algo para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixou o seu trono lá no céu, todo o trono da glória. Não seria necessário Ele vir, pois Ele não pecou. Ele é dono, Ele é criador.
Ele podia simplesmente, depois que o homem pecou, destruísse esse planeta e refizesse de novo. Para ele seria a mesma coisa. Mas o amor que estava no seu coração fez com que ele deixasse o seu trono lá e viesse aqui nesta terra. Qual era o objetivo? Morrer pelos nossos pecados. Ele veio aqui, assumiu a natureza humana, entregou a sua vida. Ao lembrarmos dessa história, ao vermos o sofrimento passado por Cristo diante de Pilatos, diante de Caifás, diante daqueles homens que insultavam, a coroa de espinhos que o colocaram, vinagre que lhe deram a beber em vez de água que ele pediu, tantas outras coisas que fizeram, cuspiram na cara dele, bateram, mas ele suportou cada coisa. Naquele momento, Jesus poderia simplesmente decidir ordenar os seus anjos, ia destruir todo mundo, ele seria restaurado, a sua glória voltava ao céu e abandonava a humanidade. Mas não o fez. Ele permaneceu, pois o salário do pecado era a morte. Não havia outra chance para a raça humana a não ser o derramamento do sangue de Cristo. E ele foi lá na cruz do Calvário. E finalmente, quando tudo estava terminado, ele disse: está cumprido. Está cumprido. Agora a raça humana já está salva. O que precisa fazer agora a raça humana é se aliar a Cristo, abraçar a Cristo e assim poder obter a salvação plena. É isso que falta. É isso que falta para ti e para mim. Abraçarmos a Cristo de todo o coração e não nos esquecermos daquilo que Cristo fez por nós. Ele morreu por nós, para nos salvar. Não permitamos que isso seja em vão. Que a cada dia nós possamos refletir na obra, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E a cada dia que nós possamos amá-lo cada vez mais por esses motivos e nunca nos esquecermos em qualquer situação. Que Deus possa lhe abençoar e continue estudando a lição. Em nome de Jesus. Amém.